Irmãos, vamos abrir a palavra em Deuteronômio. Deuteronômio. Eu disse a vocês que íamos descansar um pouquinho do livro de Atos e que eu voltaria a pregar nele em setembro. Então nós vamos descansar de Atos um pouco e depois daremos sequência à exposição em setembro, e outubro e novembro. Mas você abra comigo a sua Bíblia agora em Deuteronômio 31. 31. Deuteronômio capítulo 31. Coloque-se de pé, por favor. De manhã eu preguei um número um pouco mais extenso de versículos sobre a doutrina da eleição. Nessa noite nós leremos somente um versículo para a nossa meditação. Deuteronômio 31, 23. Deuteronômio 31, 23. Assim diz a palavra do Senhor. Lerei uma vez, a igreja a segunda vez. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Vamos lá todos juntos? Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel da terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Ó Deus bendito, exalta o nome do teu filho agora. E ó Pai, edifica o coração do teu povo. A tua palavra foi lida. Ó Deus, então que o Senhor nos dê graça para poder explicá-la. E ó grande Deus, que nesse momento ela sirva de encorajamento, que ela venha renovar a confiança do teu povo, e que de fato o teu povo se deleite no companheirismo, na amizade e no cuidado, Deus, ó Pai, que o Senhor tem conosco. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa a nossa vida, abençoa os nossos corações. Anima-nos, encoraja-nos e fortalece-nos. Nós vamos entrar em um mês de aniversário, mas acreditamos que o Senhor tem um novo tempo para nós. Estamos sonhando com grandes bênçãos para os 120 anos da igreja. Ó Deus, queremos fazer algumas reformas, regularizar o nosso templo conforme as leis da cidade, grande Deus, e prepararmos-nos para dias melhores. Então prepara o nosso coração, nos fortalece e nos mostra que o Senhor é quem está nos conduzindo e nos chamando neste lugar. Ó Deus, fala conosco e nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Domingo passado, amados irmãos, foi comemorado em muitas igrejas do Brasil o domingo da igreja perseguida. Esse domingo, amados irmãos, é um domingo, o terceiro domingo de julho. É um domingo no qual a missão Portas Abertas resolveu estimular igrejas do mundo inteiro para que orem pelos cristãos que estão sofrendo perseguição nos dias de hoje. Há irmãos nossos ainda nos dias de hoje presos em campos de concentração. Há irmãos nossos jogados na cadeia porque adoram o nome de Jesus. Há povo de Deus correndo risco de vida porque professa a fé no Senhor Jesus. Há cristãos do mundo que são deserdados e se tornam inimigos de seus próprios pais porque confiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós, como igreja, amados irmãos, devemos orar por esses irmãos e irmãs que sofrem no mundo inteiro, e tal como eles estão dispostos a dar a própria vida para cumprir a missão que o Senhor lhes confiou, nós também temos que estar dispostos a consagrar a nossa vida e ser uma grande bênção no cumprimento do chamado e da missão que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Nós devemos estar motivados para o cumprimento da missão. E neste texto que ora lemos, irmãos, nós encontramos algo muito especial na história do povo de Deus. Você se lembra que Deus tirou o povo do Egito por meio da mão de Moisés.
E quando Moisés, amados irmãos, lidera aquele povo, ele com 80 anos de idade é chamado para ser o pastor de Israel. Ele tem um moço que o apoia, que o ajuda e que tem 40 anos. Esse moço é Josué. Durante os anos de peregrinação no deserto, toda a geração de Josué foi infiel ao Senhor, e somente Josué e Calebe permaneceram fiéis a Deus. E num determinado momento, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra, mas cansado de 40 anos da rebelião do povo de Deus. Ah, meus amados irmãos, no dia de Meribá, o povo está reclamando que não tem o que beber, e o Senhor manda que Moisés e Arão falem à rocha, tomando o cajado. E Moisés, num momento súbito de ira, no lugar de obedecer a Deus e falar à rocha, e diz ao povo: vocês querem água para beber? E ele golpeia a rocha de maneira irada. E ali então o Senhor entende que Moisés desonrou o Senhor, e por causa dessa atitude Deus diz a ele que ele não entrará na terra prometida. No início desse livro, Moisés ainda pede a Deus: mas Senhor, deixe-me entrar. Moisés estava com 120 anos, não queria se aposentar. Ele diz: Deus, eu estou muito forte, eu estou muito bem. Deus falou para ele: basta, você vai ver a terra de longe. É Josué que vai entrar no seu lugar. E aqui Moisés, irmãos, nesse texto, está nas campinas de Moabe, pregando os seus últimos sermões de despedida. Esse livro é o livro de despedida de um pastor, e ele prega para a geração jovem que cresceu no deserto e viu Moisés liderando aquele povo pela mão bondosa do Senhor. E agora Moisés vai morrer, e ao final dessa mensagem, amados irmãos, o versículo 14, olhem comigo o que diz o versículo 14, Deuteronômio 31, 14, leamos todos juntos o que diz: disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Deus desceu na coluna de nuvem, falou com Moisés, falou com Josué. Mas a palavra final de Deus para Josué, nesse dia em que Moisés morrerá, é uma palavra, amados irmãos, que motiva Josué a cumprir a sua missão. Imagina, irmão, certamente Josué tem medo. Ele já é um homem de 80 anos de idade, mas está forte, inteligente, lúcido e capaz. Mas Moisés guiou, irmãos, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas por 40 anos, num grande deserto. É uma grande tarefa, e certamente o coração de Josué treme. E nesse dia em que Josué é levado com Moisés à porta da tenda da congregação, em que ele é apontado por Deus e por Moisés como novo líder de Israel, o Senhor diz a ele uma ordem, o seguinte: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Nesse texto nós vemos a motivação para a missão. Do mesmo jeito que Deus motivou a Josué, Ele motiva a cada um de nós a cumprirmos o chamado que Ele entrega em nossas mãos, para que nós sejamos uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Então o texto nos apresenta a motivação para a missão. A motivação para a missão. E Deus, amados irmãos, quando quer nos motivar para a obra missionária, Ele começa em primeiro lugar com o encorajamento. Quando Deus, amados irmãos, quer nos motivar, Ele diz em primeiro lugar que nós devemos ter coragem. O que eu preciso para ser motivado para a missão? Primeiro ponto, coragem, diz o texto. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: ser forte e... Vamos ler comigo essa expressão, vamos lá? Ser forte e corajoso. Esse é o mandato de Deus para Josué. Irmãos, é assim que começa o livro de Josué. Provavelmente Josué, amedrontado, o Senhor fala com ele novamente o que já tinha dito aqui, diz a ele que deve guardar o livro da lei, que o Senhor vai estar com ele todos os dias, quando ele desalojar aquelas nações que são maiores do que o povo de Israel. E no versículo 9 do capítulo 1, quando Josué ainda está com medo, ele diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Primeira motivação para a missão:
é a coragem que Deus nos manda ter. Deus nos ordena que sejamos corajosos. Então tenha coragem para cumprir o chamado, para cumprir a missão que Deus te confiou, para executar tudo aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Irmãos, Deus sempre encoraja seu povo no cumprimento da missão. Eu me lembro daquele dia no qual Davi, depois de 40 anos de reinado, vai morrer. E ele chama o seu jovem filho Salomão, ordena a ele que busque ao Senhor e obedeça à lei. E diz a ele o seguinte no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu leio esse versículo lá em casa todo ano no aniversário do Davi, meu filho, né? Davi diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Os pais de hoje estão precisando dizer isso para os seus filhos. Coragem, pois, e ser homem. Tenha a postura de homem. Seja servo de Deus. Se levante. Coragem. Cumpra a sua missão. Meus irmãos e irmãs. E quando a igreja de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, vocês se lembram, está sendo perseguida pelos judeus, ela reconhece a mão de Deus em tudo que está acontecendo. E eles pedem ao Senhor intrepidez, coragem, Atos capítulo 4, para que continuem proclamando com intrepidez a palavra de Deus. A igreja, no dia da perseguição, não quer parar, não quer fechar as portas, não quer fugir do perigo. Ela só roga ao Senhor: Senhor, dá-nos coragem para que com intrepidez continuemos pregando a tua palavra. E quando Paulo, depois de décadas na missão, está em Jerusalém preso e parece que vai morrer, 40 homens fizeram uma conspiração dizendo: nós não vamos comer nem beber água enquanto não matarmos Paulo. Parece que tudo acabou e Paulo está encarcerado em Jerusalém. Em Atos 23, capítulo 11, a Bíblia diz que de noite o Senhor Jesus entrou no cárcere. Imagine isso, Paulo acorrentado, depois de ter sido golpeado pelos judeus, parece que tudo acabou. O Senhor entra no cárcere e se coloca ao lado dele e diz: coragem, Paulo, porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que também o faças em Roma. Coragem, o Senhor sempre encoraja a mim e a você. Então, irmãos, nós não podemos ser medrosos. Nós não podemos olhar somente para as circunstâncias, nós não devemos olhar somente para a crise econômica e financeira do país, nós não devemos olhar para as nossas limitações, mas nós temos que olhar para o grande Deus que domina sobre tudo e nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Se os nossos olhos estão postos no Senhor, não importa a circunstância que enfrentemos, não importa as dores que tenhamos, não importa as oposições que se levantem, não importa as limitações desta vida, não importa a perseguição, quando nós olhamos para Jesus e entendemos o seu maravilhoso amor, nós teremos coragem para cumprir a missão. Que Deus te dê coragem em nome de Jesus. Que nós não sejamos um povo amedrontado, que nós não sejamos um povo acabrunhado, que nós sejamos um povo corajoso que se levanta para cumprir a missão, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Quando o Senhor te motiva para a missão, Ele te diz: coragem. Me ajuda a dizer para o seu irmão, e fala para o seu irmão do seu lado, fala: coragem. Fala para ele: coragem. Fala: coragem, José. Coragem, Maria. Coragem. Que Deus te anime, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Mas ao motivar a Josué para a missão, e a cada um de nós, em primeiro lugar o Senhor nos diz coragem, mas em segundo lugar o Senhor nos dá promessa. Quando nós vemos a motivação para a missão, nós vemos esse mandato para a coragem, mas depois nós somos motivados para a missão pela promessa. Primeiro pelo encorajamento, depois pela promessa. Diz o texto: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento
lhes prometi. E Josué, irmãos, dedica uma vida de guerra na presença do povo. E ele luta e ele trabalha, já perto do final da sua vida, ele diz ao povo, tendo conquistado a terra: vocês devem hoje escolher a quem vocês vão servir, ou ao Senhor, ou aos deuses que seus pais serviram no Egito, da além do Jordão. E ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas abra comigo sua Bíblia lá em Josué, capítulo de número 23, versículo 23. Deus prometeu a ele que ele introduziria o povo na terra. Olha o que diz Josué, capítulo de número 23. Capítulo de número 23. Josué despede-se do povo. Capítulo 24, perdão. Nós vamos ler aqui. Longe de nós abandonarmos. Agora, pois, deitai fora. Josué escreveu estas palavras. Vamos lá. Eu quero ler aquele texto, irmão, que diz que Deus, nenhuma das promessas do Senhor falhou para com o povo, tudo se cumpriu. Nós vamos ver aqui sobre a fidelidade de Deus. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo de número 16 primeiro, de Josué, capítulo de número 24. Leia para mim, Josué, a igreja lerá do 16 até o versículo de número 18. Vocês vão ler. 1, 2, 3. Podem ler então? Deus expulsou a todos como ele tinha prometido. E nós leremos também Josué 21, de 43 a 45. Diz assim, eu vou ler o 43, a igreja o 44 e 45. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. 44 comigo. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nós aprendemos do nosso texto que a segunda motivação para a missão é a promessa de Deus. E tudo o que Deus promete na sua palavra, Ele cumpre. Tudo o que Ele tinha prometido aos judeus, Ele cumpriu. Eles derrotaram todos aqueles povos da terra de Canaã e tudo foi cumprido, porque Deus é o Deus fiel. Isso significa que se Deus dá promessas a mim e a você, nós podemos confiar nas promessas do Senhor, porque tudo que Ele nos tem dado, Ele vai cumprir, jamais falhará. Irmãos, pensemos em promessas que Deus fez no Antigo Testamento e cumpriu no Novo. Deus prometeu, por exemplo, que Jesus nasceria em Belém e seria filho de uma virgem. Ele cumpriu essa promessa? Claro que cumpriu. Deus prometeu que Ele morreria para pagar o nosso pecado na cruz, e Ele morreu. Deus prometeu que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, e Ele ressuscitou. Deus prometeu que nos daria o Espírito Santo, amados irmãos, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Deus prometeu que suscitaria fé em nossos corações por meio da sua palavra. Preste atenção, meu irmão, tudo o que o Senhor
promete nas Escrituras, Ele cumpre. Deus prometeu, amado irmão, que Jesus, amado irmão, nasceria no lugar em que nasceu. Deus prometeu que Ele nasceria em Belém. Deus prometeu que apareceria uma grande estrela no céu. Ela nasceu. Ele prometeu que Jesus seria sepultado com o rico na sua morte, mas que depois ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, porque com o seu conhecimento, o justo, o servo do Pai, justificaria a muitos, porque a iniquidade deles Ele levou sobre si. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Deus é fiel. Então eu e você somos motivados a cumprir a missão, porque Deus é o Deus que promete e cumpre a sua palavra. Você que creu em Cristo Jesus, Ele prometeu te salvar e você é salvo hoje. Ele prometeu preparar para você um lugar nos céus, onde não haverá luto, nem pranto, nem dor, e você estará nesse lugar. Jesus prometeu que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos, e Ele está com você. Meus irmãos, Ele prometeu na carta aos Hebreus, dizendo que nós deveríamos contentar-nos com tudo que temos, porque Ele tem nos abençoado, e nesse momento Ele diz: nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Ele prometeu que todas as coisas cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus, até as circunstâncias mais estranhas cooperam para o seu bem de uma maneira ou de outra, cooperam para o bem da sua salvação, te aproximam de Deus. Mas Ele prometeu que a vontade dEle para você, ainda que você não entenda no presente momento, seria boa, perfeita e agradável. Deus tem promessas maravilhosas para você. Então, se você olha para a Bíblia e crê em todas as promessas que o Senhor fez para mim e para você, nós vamos ser um povo que crê, meus irmãos. Nós vamos ser um povo que se levanta. Nós não vamos ser um povo amedrontado. Nós não vamos ser um povo acabrunhado. Nós não vamos ter, amados irmãos, o complexo de patinho feio. Mas nós vamos, amados irmãos, levantar-nos como um povo que é amado por Deus, que sabe que a história está nas mãos do seu Senhor, e quem tem a consciência de que o seu Deus controla a história e controla todas as coisas, e que Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas, ainda que enfrente momentos difíceis, você não vai perder o ânimo de viver, porque você sabe que o Senhor disse que nunca te abandonaria, que sempre estaria contigo, que conduziria cada um dos teus passos e sempre abençoaria a tua vida. Portanto, meu irmão, tenha coragem e confie nas promessas de Deus para você. Deus não perdeu o controle porque você perdeu o emprego. Deus não perdeu o controle por causa de uma frustração emocional. Deus não perdeu o controle porque aquele projeto não se realizou. Pelo contrário, Ele está usando tudo isso para o seu bem. Ele está usando tudo isso para te aproximar dEle. Ele está usando tudo isso para te mostrar que a sua confiança deve estar somente no Senhor, porque nunca ninguém amou você como Cristo te ama. Portanto, coragem. Confie em Deus, confie em sua palavra, porque de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Que você creia no Senhor, que você confie em suas promessas, que você confie em sua palavra e que você levante para cumprir a missão, porque o Deus fiel cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Você está motivado para cumprir a missão? Você está motivado para ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus? E aí o texto nos apresenta então, irmãos, ao falar da motivação para a missão, ele nos falou primeiro da coragem, do encorajamento. Em segundo lugar, ele nos falou das promessas. Mas em terceiro lugar, o texto nos fala do companheirismo. Por que nós podemos estar motivados para a missão? Porque nós temos a bênção do companheirismo. Olha o nosso versículo que diz no final: e eu serei contigo. Vamos ler todo o versículo comigo? Deuteronômio 31:23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse:
Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. E eu serei contigo. Louvado seja Deus. Deus nos promete a sua companhia, amado irmão. Deus prometeu a Josué que seria com ele todos os dias. Então Josué pode contar, amado irmão, com o encorajamento de Deus, pode confiar nas promessas de Deus, mas deve contar com a presença de Deus. Isso é muito importante, irmão, sabe por quê? Porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Jesus, ao despedir-se dos seus discípulos, em João 15,5, disse: eu sou a videira, vós os ramos, todo aquele que estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Se você vai sem Jesus, você não pode fazer nada. Mas se você vai com Jesus, Ele te abençoa e Ele te dá a vitória, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nessas férias, irmãos, eu voltei a ler o Pentateuco. Vou pregar depois alguns sermões para vocês. Mas um momento interessante da história do povo de Deus acontece em Números capítulo 14, quando já no segundo ano da peregrinação do povo no deserto, Deus escolhe 12 líderes das tribos de Israel, e Moisés os manda para que eles espiem a terra, e eles passam 40 dias espiando a terra. Irmãos, eles veem as maravilhas da terra prometida, eles trazem um cacho de uva gigantesco, e até hoje em Israel se dá cacho de uva desse jeito, mais ou menos desse tamanho, amados irmãos, em que 2 homens têm que ter uma vara para carregar o cacho de uva. Eles observam as maravilhas da terra, mas no meio da terra habitavam ainda os Emins, os Enaquins, os Zanzumins, e tudo isso que termina com ins é porque eles eram gigantes. Os Enaquins, por exemplo, significavam fantasmas. Zanzumins, monstros. Eram homens, irmãos, de 3 metros, certo? Og, rei de Bazã, a cama de Og tinha 4 metros, amado irmão, de comprimento. Imagine isso. Então ele devia ser um homem de mais de 3 metros. Havia gigantes naquela terra. E os homens, em lugar de olharem para o companheirismo do seu Deus, 10 daqueles líderes olharam para as cidades fortificadas, para os gigantes, e acharam que eles eram como gafanhotos diante daqueles homens. Mas Josué e Caleb olharam para o seu Deus e disseram: nós comeremos esse povo como pão. O Senhor está conosco, Ele vai nos abençoar, a terra é muito boa. Mas os 10 líderes, irmãos, motivaram o povo a se rebelar contra Deus, e o povo queria matar Moisés e Arão, e Moisés e Arão caem em terra de joelhos. Josué e Caleb rasgam as vestes e dizem: eia, vamos alcançar a terra, se o Senhor se agradar de nós, nós conquistaremos a terra. E aí, amados irmãos, quando eles pensam matar e apedrejar Moisés, o Senhor brilha com sua glória no meio do arraial e disciplina aquele povo, e há um momento de choro e de lágrimas. E aí Moisés avisa: por causa dessa rebelião, toda essa geração vai morrer no deserto. Só vão entrar na terra prometida Josué e Caleb, porque eles foram fiéis a mim. Vamos voltar para trás e vamos para o deserto. Sabe o que o povo de Deus faz na hora, irmãos? Eles: não, nós erramos. Agora nós vamos para a terra e vamos guerrear e vamos tomar a terra. Moisés falou: não façam isso, Deus não está com vocês, vocês serão derrotados. Mas eles não quiseram nem saber, irmãos, nomearam um capitão e foram lutar contra os amorreus, e morreram, e tomaram uma surra miserável, e voltaram envergonhados para o acampamento. Sabem por quê? Porque Deus não estava com eles. Quando Deus não está conosco, nós seremos derrotados, irmãos. Não adianta você querer realizar a obra de Deus com base na sua própria força. Não adianta você querer realizar a obra de Deus com base no seu próprio poder. Não adianta você querer conduzir a igreja de Deus na força dos seus próprios argumentos. Não adianta você querer fazer da igreja uma grande conquista sua. Nós precisamos do Senhor. Sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ele nós não somos bem-sucedidos como maridos.
Sem Ele, as irmãs não serão esposas bem-sucedidas. Sem Ele, nós não seremos bem-sucedidos como pais, nem como avós. Sem Ele, nós não seremos uma bênção nesse tempo. Sem Ele, nós não cumpriremos a nossa missão como igreja. Sem Ele, nós não alcançaremos essa cidade. Sem Ele, amados irmãos, nós deixaremos a porta da igreja fechar. Mas com Ele, amados irmãos, nós vamos ser uma bênção. Com Ele nós seremos maridos que amam suas mulheres como Cristo amou a igreja. Com Ele, nossas mulheres nos honrarão como seus maridos, para a glória e para a honra do Senhor. Com Ele, nossos filhos nos respeitarão como pais e aprenderão a amar a Jesus dentro de casa. E nós os criaremos na disciplina e na admoestação do Senhor. Com Ele, amados irmãos, nós o buscaremos, pregaremos o Evangelho e ganharemos almas. Com Ele, nós veremos nossa igreja revitalizada. Com Ele, nós veremos tempos de refrigério, tempos de bênção. Com Ele, com o Senhor Jesus, nós vamos cumprir a missão. Com Ele, no dia final, nós entraremos para a eternidade, porque Ele nos amou e deu sua vida na cruz do Calvário, por amor de nós. Irmãos, a melhor amizade que nós podemos ter é a amizade de Jesus. Ele prometeu estar com você todos os dias. Então que você busque a presença dEle. E entenda que Deus te colocou neste mundo para ter um relacionamento vivo e pessoal com Ele. E você só será uma bênção à medida em que você tiver uma comunhão viva e pessoal com o Senhor. Que Deus te dê a bênção do companheirismo do Deus eterno. Que você ande sempre com o Senhor. Que a paz e a presença dEle inundem a sua vida. Que você tenha prazer na oração, prazer na leitura bíblica, prazer no quebrantamento. Que você tenha consciência que o Senhor disse: ao teu lado sempre estarei, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Meus irmãos, que Deus nos abençoe para cumprir o chamado e a missão que Ele nos confiou. Qual é a motivação que nós temos para a missão? O encorajamento do próprio Senhor, a promessa do próprio Senhor, a companhia do próprio Senhor. O Senhor diz a você, membro da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e irmão que nos visita nessa noite: coragem! Eu estou com você no cumprimento do seu chamado, ainda nos dias mais difíceis. Eu nunca vou te abandonar. Eu sou o seu companheiro, eu sou o seu amigo. Eu dei a vida na cruz por você. Eu vou contigo até o final. Portanto, meu irmão, levante-se, creia, trabalhe, ore, lute e seja uma bênção e busque ao Senhor. Que Deus te anime, que você cumpra a sua missão. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.